Você sabia que as promessas de Deus não falham e que há bênçãos especiais para a sua igreja? O que a Igreja de Cristo pode esperar ao confiar nas promessas de Deus? Se você já se perguntou como as promessas de Deus se aplicam à sua vida e à igreja, hoje este estudo vai te mostrar como confiar e viver essas bênçãos. Você já sentiu o poder do Espírito Santo te capacitando em momentos de dificuldade? Isso é o cumprimento das promessas de Deus. Quer entender como viver essas bênçãos diariamente? Fique até o fim e descubra como as promessas de Deus podem transformar sua vida e a vida da igreja. Estamos estudando a lição 3 da classe de adultos, que tem o tema As promessas de Deus para a igreja. O texto áureo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. As promessas de Deus para a igreja são seguras e infalíveis, mas é essencial que cada cristão permaneça firme na fé e vigilante. O inimigo tentará desviar o foco da igreja com falsas doutrinas, distrações e perseguições, mas não podemos nos esquecer da promessa de Cristo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, não podemos nos acomodar ou deixar que as lutas nos desanimem. Se nos afastarmos da verdade e da comunhão com Deus, colocamos em risco a nossa participação nessas promessas gloriosas. Verdade prática: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e glorificação final no nosso corpo. Deus nos prometeu vida eterna, poder e glorificação final no nosso corpo. Essas promessas são um lembrete constante de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, a vitória final é garantida em Cristo. Precisamos nos lembrar diariamente de que fazemos parte de algo maior, a igreja que Ele está edificando. Quando lutamos com fraquezas ou dúvidas, podemos confiar que Deus está cumprindo suas promessas, e nenhum obstáculo, seja espiritual ou material, será capaz de impedir o cumprimento dos planos dele para a nossa vida e para a sua igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, em Atos capítulo 1, versículos 6 e 8. Nessas passagens, Jesus nos deixou uma missão clara: pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações e ensinar e obedecer aos seus mandamentos. No entanto, é fácil nos distrairmos ou negligenciarmos essa responsabilidade, seja por medo, por acomodação ou por priorizarmos nossos interesses pessoais. A palavra nos adverte que haverá consequências para aqueles que rejeitam a mensagem, mas também para os que não cumprem com o chamado de ser testemunha até os confins da terra. Devemos estar atentos para não sermos omissos, lembrando que Cristo nos deu poder e autoridade para realizar essa missão, e Ele está conosco em cada passo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a fazer parte dessa grande missão de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo, começando pelas pessoas ao nosso redor. Não podemos nos esconder ou deixar que o medo do desconhecimento me paralise. Jesus me garantiu que todo poder foi nos dado e que Ele estará conosco para sempre. Além disso, Ele nos capacitou com o Espírito Santo para que nós possamos ser sua testemunha eficaz. Hoje precisamos refletir: estamos cumprindo o chamado de ser uma testemunha de Cristo aonde estamos? Que nós tenhamos coragem e ousadia para compartilhar o amor de Deus, sabendo que Ele está conosco até o fim. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar as promessas de Deus para a Igreja de Cristo. O segundo objetivo é pontuar os efeitos das promessas divinas para a execução da grande comissão, missão da Igreja no mundo. E terceiro objetivo, conscientizar acerca das condições para vivenciar tais promessas. Introdução. A Igreja de Cristo foi edificada por Deus com promessas gloriosas, sendo guiado pelo Espírito Santo e responsável pela propagação do Evangelho.
Nesta lição, exploraremos as promessas divinas para a igreja e as condições necessárias para vivê-las plenamente. A igreja é chamada a cumprir sua missão com seriedade, e embora as promessas de Deus sejam certas, elas exigem de nós compromissos e obediência. Se negligenciarmos nossa responsabilidade de pregar o Evangelho e seguir a liderança do Espírito Santo, podemos perder a oportunidade de vivenciar essas promessas em sua plenitude. Somos parte da Igreja de Cristo e, por isso, herdeiro das suas promessas. No entanto, para experimentar o poder dessas promessas, precisamos estar comprometidos com a nossa missão de proclamar o Evangelho e viver a obediência a Deus. É nossa responsabilidade, como parte do corpo de Cristo, contribuir para a sua vontade e se cumpra em nossa vida e na igreja. Ponto 1. A natureza da promessa de Deus para a igreja. Subtópico 1. A promessa de sinais sobrenaturais. A promessa de Deus para a igreja inclui sinais sobrenaturais que confirmam a grande comissão. Em Mateus 28, versículo 18 ao 20, Jesus comissiona seus discípulos a irem, ensinarem e batizarem. Marcos 16, 17. Promete que milagres acompanharão essa missão, demonstrando que o reino de Deus está em ação através da proclamação do Evangelho. É crucial que, ao proclamarmos o Evangelho, mantenhamos uma expectativa genuína de que os sinais e maravilhas acompanharão o nosso trabalho. No entanto, não podemos buscar os milagres em si, mas sim nos concentrar na obediência à grande comissão. Ignorar essa responsabilidade pode resultar em uma igreja sem poder e testemunho. Uma aplicação pessoal: como membro da Igreja de Cristo, somos chamados a participar ativamente da grande comissão. Isso significa que, ao compartilhar a mensagem de Jesus, devo estar preparado para ver o poder de Deus se manifestar. Precisamos confiar que, ao obedecermos essa missão, os sinais sobrenaturais são uma confirmação da presença do reino de Deus em nossa vida e ministério. Subtópico 2. A promessa de revestimento de poder. A promessa de revestimento de poder se baseia na capacitação espiritual que Cristo oferece aos seus discípulos. Em Atos 1, Jesus promete que recebereis a virtude do Espírito. Versículo 8. O que inclui o batismo no Espírito Santo para transmitir as boas novas. Essa capacitação nos transforma em testemunhas de Cristo em todas as esferas da vida. Embora recebamos a promessa de poder do Espírito Santo, é essencial lembrar que não podemos nos conformar em apenas receber essa capacitação. Precisamos utilizá-la ativamente na evangelização e o processo testemunho diário. Negligenciar essa responsabilidade pode nos levar a perder a eficácia como testemunha de Cristo. Como crentes, somos chamados a viver no poder do Espírito Santo. Isso significa que não só devemos buscar o revestimento de poder, mas também estar disposto a compartilhar as boas novas em nossa vida cotidiana, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. O Espírito Santo nos capacita a ser uma verdadeira testemunha de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Subtópico 3. Promessas espirituais para uma instituição espiritual. As promessas espirituais para a igreja são fundamentais, pois ela foi forjada em Cristo. Jesus afirma: edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, referindo-se à eclesia, que representa uma reunião de pessoas chamadas a participar do reino de Deus. A igreja é identificada como corpo de Cristo, Colossenses 1, 24. O templo de Deus, 1 Coríntios 3, 16. E a noiva de Cristo, Efésios 5, versículo 25 e 27. Recebemos promessas espirituais que devem se manifestar em seu ministério. Embora a igreja tenha promessas espirituais, é vital que os membros compreendam que essas promessas exigem ação, comprometimento. Não podemos esperar que as promessas se cumpram sem um envolvimento ativo na obra de Deus. Ignorar essa responsabilidade pode resultar em um ministério sem impacto. Uma aplicação pessoal: reconhecemos que, como parte da igreja, somos chamados a viver de acordo com as promessas espirituais que Deus nos deu.
Isso implica participar ativamente da vida da igreja, servir aos outros e ser um agente do reino de Deus em minha comunidade. O comprometimento dessas promessas depende do meu compromisso em ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Ponto 2. As promessas de Deus para a igreja. Subtópico 1. Promessas de vida eterna. As promessas de Deus para a igreja incluem a promessa de vida eterna, a salvação em Cristo, Jesus conforme estabelecido na grande comissão, em Mateus 28 e Marcos 16. Esta promessa é oferecida a todos que creem, tornando os membros do corpo de Cristo, desde o dia de seu arrependimento e fé. João 3,16 e João 5,24. Uma advertência: é crucial lembrar que a promessa de vida eterna não é automática. É uma dádiva que requer fé verdadeira e arrependimento. Não devemos subestimar a importância de uma relação genuína com Cristo, pois a salvação se baseia em um compromisso real e contínuo com Ele. Na aplicação pessoal, ao refletirmos sobre a promessa de vida eterna, somos desafiados a avaliar minha fé e meu relacionamento. Uma aplicação pessoal, ao refletir sobre a promessa de vida eterna, somos desafiados a avaliar nossa fé e nosso relacionamento com Cristo. É uma oportunidade de renovar nosso compromisso de seguir seus ensinamentos e viver a maneira que reflita nossa identidade como membros do corpo de Cristo. Subtópico 2. Promessas de poder. A promessa de poder do alto, conforme Atos 1, é uma bênção gloriosa para todos que são salvos em Cristo. Como membros do seu corpo, recebemos essa promessa para sermos instrumentos vivos que confirmam a palavra de Deus por meio de sinais e milagres. Essa experiência vivida na igreja primitiva e repetida ao longo da história demonstra que o Senhor ainda batiza hoje com o Espírito Santo, capacitando seus servos com dons espirituais para realizar sua obra com fé e ousadia. Uma advertência: é importante lembrar que a experiência do poder de Deus não deve ser buscada apenas para experiências pessoais ou para demonstrar sinais, mas para cumprimento da missão de evangelizar e edificar a igreja. O foco deve ser sempre a glorificação de Deus e o serviço ao próximo. Uma aplicação pessoal: devemos refletir sobre como nós estamos buscando a capacitação do Espírito Santo em nossa vida. Pergunte-se: estou disposto a ser um instrumento de Deus, permitindo que seu poder se manifeste através de mim para a edificação da igreja e a transformação do mundo ao meu redor? Subtópico 3. A promessa da glorificação do nosso corpo. A promessa de vida do Senhor, conforme Atos 1:11, nos assegura que Jesus voltará para arrebatar sua igreja. Quando isso acontecer, seremos transformados e tornaremos semelhante a Ele, conforme 1 João 3:2. Essa glorificação do corpo nos permitirá vê-lo face a face e conhecê-lo plenamente, como Ele nos conhece. 1 Coríntios 13:12. Que promessa gloriosa! Uma advertência: é essencial viver em expectativa da volta de Cristo, mantendo a fé e a esperança em sua promessa de glorificação. Uma aplicação pessoal: como você tem se preparado para a volta de Cristo? Reflita sobre a importância de viver de maneira que glorifique a Deus, sabendo que um dia estaremos com Ele. Ponto 3. Condições para viver as promessas de Deus. Subtópico 1. É preciso crer. Crer é essencial para experimentar as promessas de Deus. Abraão é um exemplo de fé perseverante e isso lhe foi contado como justiça. Nos últimos dias, precisamos renovar nossa confiança nas promessas de Deus e nos fortalecer no poder de Deus. Uma advertência: sem fé é impossível agradar a Deus. Se não confiarmos em suas promessas, não podemos experimentá-las em nossa vida. Uma aplicação pessoal: devemos renovar nossa fé diariamente, crendo que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu, mesmo que as circunstâncias sejam desafiadoras. Subtópico 2. É preciso ser fiel. A fidelidade a Deus é essencial para viver suas promessas. Os discípulos permaneceram fiéis às palavras de Cristo, Atos 1:8 e Atos 2:1.
E exemplos bíblicos como Jó e Daniel nos ensinam que mesmo diante de grandes provações, a fidelidade deve ser mantida. Jesus nos exorta a ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Uma advertência: a falta de fidelidade pode nos afastar das promessas de Deus. Se não perseverarmos, poderemos perder as bênçãos que Ele deseja nos conceder. Uma aplicação pessoal: examine sua vida e veja se há áreas em que a fidelidade a Deus precisa ser fortalecida. Mantenha-se firme mesmo em tempos difíceis, sabendo que a fidelidade traz a recompensa eterna. Subtópico 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer a Deus é fundamental para que suas promessas se cumpram. Os discípulos seguiram a ordem de Jesus para esperar em Jerusalém pelo poder do alto. Lucas 24:19. A Bíblia valoriza a obediência mais do que o sacrifício. 1 Samuel 15:22. Mostrando que estar na presença de Deus em obediência é essencial. Atos 3:19. Uma advertência: sem obediência, perdemos o caminho para viver plenamente as promessas de Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Devemos nos manter submissos à sua vontade. Uma aplicação pessoal: examine sua vida e pergunte-se a si mesmo: você tem obedecido ao que Deus tem falado? Esteja disposto a seguir as direções de Deus, pois é na obediência que experimentamos a plenitude de suas bênçãos. Conclusão: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele, viveremos as promessas da vida eterna, de poder e da glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Você que ficou até aqui, Deus abençoe grandemente. Se você foi impactado pela lição, te convido a compartilhar esta lição com outras pessoas. Comente, dê seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe grandemente.